18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7, querido ouvinte. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Tudo certo? Certo. Vamos começar mais um 18 horas. Bora. Mix. Olha só, e lembrando que você pode participar, interagir conosco com o programa 18 horas, participar. Mande uma mensagem de texto, uma foto ou um áudio comentando aí o programa, fazendo uma denúncia, informando que só você tá vendo aí na nossa Manaus. Cid Soares, anota aí o 92994887592. Não é isso, Cid? Uma mensagem, Cid. A mensagem vai sair aqui no 18 horas. Estamos esperando sua interação. Nosso WhatsApp é o 994887592. Participe, 6 e 1. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Lula anuncia novo PAC com 213 obras no Amazonas e investimentos de 47 bilhões de reais. A BR-319 ficou de fora. Esposa do assassino confesso da grávida Débora sai da prisão por falta de provas. Confusão da UFAM termina em prisão de ativista. 6 horas e 2 minutos, você no melhor mix do Brasil, dando sequência aí na melhor programação de Manaus, começando para você hein, até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. Hoje é sexta-feira, 11 de agosto, o ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha aí, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Está previsto o investimento de 1,7 trilhão de reais em obras por todo o país. E a nossa BR-319, principal ligação terrestre do Amazonas com o restante do país, ficou de fora do processo. Há anos, a rodovia federal sofre com atoleiros e trechos intrafegáveis e só recebe promessas e mais promessas, só promessas, Cid Soares, recuperação mesmo. Nada de nada, Cid Soares. Né? Exatamente, Carlão. Olha, isso frustrou aí autoridades amazonenses. Para o Amazonas estão previstas 213 obras distribuídas nos 62 municípios amazonenses, com investimento previsto em 47,2 bilhões de reais. Olha só, a repavimentação da BR-319 foi um dos pleitos levados pelo governador Wilson Lima e pelos membros da bancada do Amazonas ao governo Lula. Mas essas reivindicações não foram contempladas no novo PAC, Cid. O que está projetado aí para a BR-319, no entanto, é apenas a adequação da travessia urbana de Porto Velho ao trevo do Roque, que dá acesso ao porto do Rio Madeira e aos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Olha só, o presidente Lula disse em discurso que não poderia atender todas as demandas enviadas pelos governadores, mas destacou a importância dos líderes estaduais na construção do projeto e comprometeu-se a entregar o que foi proposto. Lula disse que o PAC é o início do terceiro mandato, porque a partir do PAC, abre aspas, né, o ministro vai parar de ter ideia, ministro vai ter que trabalhar muito para cumprir o que está aqui para que a gente possa executar esse PAC, fecha aspas, declarou Lula. Olha aí, a preservação ambiental também foi ponto-chave dos discursos do presidente. Segundo ele, o Brasil precisa voltar a crescer de forma correta. E isso passa, é claro, pela preocupação com o meio ambiente. E isso pode explicar o fato da recuperação da BR-319 ficar de fora desse novo pacote de obras. Bom, quem acompanhou o lançamento do novo PAC foi o repórter André Meireles, que está aqui conosco. Boa noite, André. Então, a BR-319 fica de fora, mas a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, será contemplada. Conta mais pra gente aí quais são as principais obras federais previstas para o Amazonas.
Olá, muito boa noite, Cid Carlão, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo. E exatamente, a BR-319, que é a principal ligação terrestre do Amazonas com o restante do país, ficou de fora aí do novo PAC, que é o programa lançado pelo governo federal hoje, né? O outro problema recorrente na BR-319, vale ressaltar aqui, que está relacionado à estrutura das pontes, né? Duas delas desabaram no ano passado. O primeiro desabamento ocorreu em setembro de 2022, onde deixou aí 5 mortos e 14 feridos. E no Amazonas, a nova fase do PAC vai investir 47 bilhões e 200 milhões de reais, tudo em obras. E as propostas aqui no Amazonas é a rodovia BR-174, adequação com reestruturação da pista existente em Manaus e Presidente Figueiredo, a BR-174, e a restauração do quilômetro 1093, que é a divisa do Amazonas com Roraima. 18 aeroportos do Amazonas atendidos com obras, Quari, Fonte Boa, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, e atendidos com projetos vai ser Barcelos, Carauari, Eirunepé, Lábrea, Maués, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, Itacoatiara, Manicoré, Apuí. E a revitalização do Porto da Manaus Moderna. E o Porto de São Raimundo também. Tem também a implantação de UTI no interior do Amazonas. Olha, também hoje teve aí esse lançamento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comemorou o lançamento do novo programa que vem sendo chamado de PAC 3. Em pronunciamento em evento no Rio de Janeiro, Haddad afirmou que o novo PAC vai garantir grandes obras pelo Brasil e um novo ciclo de investimento e desenvolvimento. Junto com o programa, o ministro anunciou também o lançamento do Plano de Transição Ecológica, que incluirá esforços de todos os órgãos do governo. Vamos ouvir agora a fala do ministro Fernando Haddad. Portanto, esse lançamento do novo PAC vem não apenas coroar nossos esforços na direção de unir e reconstruir o Brasil, como diz o slogan de governo do presidente Lula. Vem também inaugurar a nova fase de crescimento e desenvolvimento que a nossa população tanto deseja e da forma responsável e sustentável que o planeta tão urgentemente necessita. O novo PAC vai garantir grandes obras pelo Brasil que serão devidamente apresentadas e coordenadas pela Casa Civil e pelos Ministérios de Infraestrutura e da área social. Além disso, vai permitir o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, aprimoramento dos mecanismos de concessão e de PPPs, melhora dos processos de compras públicas, refinamento de gestão e do planejamento governamentais, além da expansão do crédito e de incentivos econômicos. Essas medidas vão garantir que o Brasil tenha um novo ciclo de investimentos em desenvolvimento com segurança jurídica e olhar de futuro. 18 horas. A gente ouviu a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e olha, com acenos a governadores e deputados, o presidente Lula fez a sua declaração durante o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento, que é o PAC, que aconteceu aí esse evento no Rio de Janeiro. O projeto pretende, nos próximos 4 anos, promover investimento na casa aí de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, divididos entre verbas públicas e dinheiro privado. Para Lula, o anúncio representa o início do seu 3º mandato, já que até aqui apenas teria feito retomadas de projetos extintos ou paralisados pela gestão anterior. Ele disse que vai levar o projeto em todos os estados brasileiros, né? Vamos ouvir aí a fala do presidente Lula. Esse PAC será lançado em cada estado. Agora o companheiro Rui Costa e a turma dele terão que viajar os 27 estados e fazer lançamento com governadores e com prefeitos, para que todo mundo saiba o que vai acontecer. A segunda coisa, companheiros, é que da mesma forma nós vamos colocar ministro, o Alckmin se prepare para deixar a dona Lu sozinha ou levar ela junto, porque nós vamos ter que viajar o mundo agora com todos esses projetos embaixo do braço, tentando vender esses projetos. Ora, tem muita gente que quer investir no Brasil. Eu acabei de participar de uma reunião da CELAC com a União Europeia, tinha 60 países. E eu sinto na Europa
um desejo de se voltar para a América Latina, porque a Europa está perdendo para a Índia, para a China, os Estados Unidos estão preocupados com a China e a Europa está meia sola. Então, ela precisa da América Latina e por isso, meus caras, vamos ter que chegar lá com esses projetos embaixo do braço, vendendo o nosso projeto. Nós vamos ter que conversar com o Xi Jinping e falar, nós queremos mais investimento no Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a fala aí do presidente Lula e olha só, após o lançamento do novo PAC, o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil aqui do Amazonas, ressaltou os reflexos positivos da economia do estado das melhorias logísticas anunciadas. O novo PAC, está direcionando ao todo mais de 47 bilhões de reais em investimentos, incluindo obras vitais para o Amazonas, como a expansão do terminal Manaus Moderna, além de melhoria nos aeroportos do estado, programas como o Luz para Todos e Habitações da Minha Casa, Minha Vida, que também beneficiarão o estado. Vamos ouvir aí o deputado Saulo Viana. Nós ficamos muito satisfeitos com o anúncio do novo PAC, onde foram destinados para o estado do Amazonas 47 bilhões em projetos que são muito importantes para o nosso estado e para a nossa região. E aqui eu posso citar, por exemplo, a revitalização da BR-174 e também a construção do porto da Manaus Moderna e a revitalização do porto do São Raimundo. O compromisso do novo PAC não apenas promove um Amazonas mais conectados com obras estruturantes, mas aponta para setores fundamentais, como a saúde e a educação. Com isso, o governo está traçando um caminho sólido para o crescimento regional. Isso é muito importante para esse novo momento do Brasil e do Amazonas, e a gente fica satisfeito e também agradece ao presidente Lula e ao governo federal pelo olhar diferenciado para o nosso Amazonas. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do deputado federal Saulo Viana e olha, entre novas aéreas contempladas no programa está a inclusão digital e conectividade, cujo investimento no Amazonas será de 2 bilhões e 400 milhões de reais para levar a internet de alta velocidade a escolas públicas, unidades de saúde e regiões remotas. Já no eixo saúde, o investimento no Amazonas será de 500 milhões de reais para a construção de novas unidades de saúde, policlínicas, melhorar o acesso a tratamento especializado e também ampliar a oferta de vacinas. E na área da educação, ciência e tecnologia, o investimento no Amazonas será de mais de 14 bilhões. Na infraestrutura social e inclusiva, o investimento será de 300 milhões de reais. E o Amazonas também receberá 12 bilhões e 200 milhões de reais para investir na área de cidades sustentáveis e resilientes para construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis, além de modernizar a mobilidade urbana de forma sustentável, os esgotos sanitários, entre outros. Outra área anunciada é a chamada de Água para Todos. Esse aí vem com investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais para o Amazonas. Já para atender ao desafio da transição e segurança energética, vem também investimento aí. O total é de 4 bilhões e 500 milhões de reais com acesso à energia em comunidades isoladas por meio do programa Luz para Todos. Por fim, os outros 4 bilhões e 500 milhões de reais também serão destinados para o Amazonas em inovação para a indústria da defesa, o que permitirá aí equipar com tecnologias de ponta e aumento da capacidade da defesa. E o governador Wilson Lima, ele disse aí que os técnicos do governo do estado têm realizado reuniões e audiências nos ministérios em Brasília em busca de recursos e investimentos para o estado. Vamos ouvir a fala do governador Wilson Lima. E hoje a gente tem a felicidade de ver alguns dos pedidos feitos pelo governo do estado em nome da sua população para que a gente possa avançar em obras de infraestrutura e permitir que novos investimentos possam ser aportados no estado do Amazonas e, consequentemente, trazer qualidade de vida para quem mora no estado do Amazonas. 18 horas. A fala aí do governador do Amazonas, Wilson Lima,
E hoje aí nesse lançamento do novo PAC para formatar o pacote de obras lançado pelo governo federal, todos os governadores estaduais foram convidados para dar sugestão para a elaboração do PAC. Vamos ficar aguardando. Ficar no aguardo, André, como sempre, né? Como sempre, vamos ver para onde vai esses trilhões e bilhões de reais em investimento. Valeu, André Meirelles, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora são 6 horas e 15 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora vamos voltar a falar do caso do assassinato bárbaro da gestante Débora da Silva Alves. Hoje, Ana Júlia Azevedo Ribeiro, esposa de Gil Romero, assassino confesso da jovem Débora, concedeu entrevista ao lado de seu advogado na manhã desta sexta-feira. Ela negou o envolvimento no assassinato e disse que não sabia do caso extraconjugal do marido, Gil Romero Batista, com a jovem que estava grávida de 8 meses. Cid. A mulher afirmou também ser vítima, pois foi traída e perdeu o emprego. Ela foi presa na última quinta-feira, dia 10, e ao se apresentar à delegacia foi liberada por falta de provas, segundo a defesa. Vamos ouvir o que ela disse e conferir mais detalhes sobre o caso que chocou todo o Amazonas com Rodrigo Guedes. A esposa de Gil Romero, Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos, durante entrevista coletiva à imprensa na manhã desta sexta-feira, negou que soubesse do caso extraconjugal do marido e da gravidez da vítima Débora Alves, que tinha 18 anos. Ana Júlia contou que o irmão de Débora foi até o boteco de Gil para saber da irmã, que estava desaparecida desde a noite do dia 29 de julho, após informar que iria encontrar o homem. A mulher disse ainda que era casada com Gil há 14 anos e que até então nunca soube de casos extraconjugais do marido. Ana Júlia declarou que conhecia Débora apenas de vista, porque a vítima teria se relacionado com o irmão dela em outro momento. A esposa de Gil também negou que ligava ou mandava mensagem para Débora durante a gravidez, como afirma a família da vítima. Ana Júlia negou qualquer participação no crime e também na fuga de Gil, que ocorreu no dia seguinte ao crime. Eu nunca participei de nada, nunca soube de nada, até porque ele tinha o celular dele, eu tinha o meu, ele vivia a vida dele, mexia no celular dele e assim, eu nunca tive nem uma invasão de privacidade dele pra mim saber de algo assim, do tipo parecido pra mim relatar pros senhores. O Gil Romero foi daqui, ele se afugentou com medo do que aconteceu, eu nem sabia. Eu não tinha noção para onde esse homem estava, tanto que eu saí com a mãe dele desesperada pra gente ver se ele estava pela proximidade de lá, e aí de lá eu não consegui saber mais nada. Sim, eu sou uma vítima porque eu fui traída. Eu tô passando por tudo isso, eu perdi o meu emprego, que eu tinha um sonho de pagar minha faculdade e agora eu não tenho mais de onde tirar esse dinheiro para me pagar minha faculdade. Não queiram estar na minha pele por eu estar sendo julgada desse jeito, sabe? Por eu estar passando por todo esse tipo de situação que estão fazendo eu passar. Perdi totalmente o contato com ele. Até eu mesmo falei pro doutor que eu queria muito saber por onde tá, porque eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, até porque no dia do ocorrido, depois do acontecido, apareceu pessoas na frente da minha casa de moto e foram atrás dele. Então eu fiquei assustada, até porque eu nunca passei por uma situação dessa. Ana Júlia foi presa na manhã desta quinta-feira ao se apresentar à delegacia. Segundo a polícia, Ana Júlia teve a prisão decretada após mentir em depoimento sobre a morte de Débora. Ana Júlia não acredita que o marido tenha ele mesmo matado a jovem. Ela acredita somente que Gil Romero pagou o nego para fazer isso. A polícia informou ainda que sabe da existência de uma terceira pessoa identificada apenas como Noia. Segundo Gil Romero, Noia estava na usina fazendo furto de cabos. Gil ainda diz que o homem era uma testemunha que estava no dia do crime e viu parte do que aconteceu. As investigações buscam agora saber se Noia participou efetivamente, mas acredita que não tem tanta relevância na morte de Débora. Ana Júlia passou por audiência de custódia e foi liberada. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, esse assassinato chocou todo o Amazonas e já ganhou inclusive aí uma grande repercussão nacional. Foi um crime extremamente bárbaro, de uma frieza assustadora. Um crime por um motivo torpe. O pai não assumir a gravidez da amante. Agora que a justiça seja feita e, claro, todos os envolvidos paguem
pelo ato hediondo que cometeram. 18 horas. Agora 6 horas e 35 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Olha só, a prisão em Manaus e assaltantes de banco, inclusive mais procurados aí do país e foragido da Justiça do Mato Grosso, evita que uma nova modalidade de crime, o novo cangaço, se instale no Amazonas, isso segundo a Polícia Federal. Silvio César de Araújo, o cabelo de bruxa, vivia em Manaus com identidade falsa. Ele está preso em flagrante por falsidade ideológica, mas a Justiça do Amazonas já converteu a prisão em flagrante, que era em flagrante em preventiva, para garantir que ele cumpra a pena pelos crimes cometidos no Mato Grosso. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. Rogério Oliveira de Araújo, esse era o nome pelo qual o maior assaltante de banco do país era conhecido aqui em Manaus. Com esse nome falso, obtido através de uma certidão de nascimento comprada por R$2.000, Silvio César de Araújo, o verdadeiro nome do bandido conhecido como Cabelo de Bruxa, conseguiu tirar todos os demais documentos de forma legal, até mesmo a carteira de habilitação. Aqui no Amazonas, Silvio César Araújo foi flagranteado por falsidade ideológica. O delegado da Polícia Federal, Jonatas Simas de Lima, chefe da Delegacia de Repressão ao Crime contra o Patrimônio e Tráfico de Armas, dá detalhes da prisão de Cabelo de Bruxa. Na cidade de Manaus, ele era o Rogério de Oliveira de Araújo. Então, através de diligências policiais realizadas pela Polícia Federal por essa delegacia, foi constatado de fato que um homem chamado Rogério de Oliveira Araújo, com um CPF diferente do Silvio já, ele tinha renovado a Carteira Nacional de Habilitação recentemente aqui na cidade. Silvio, ele é um alvo extremamente sensível, né? Ele é apontado como um dos principais assaltantes de banco, se não é o principal, e que entrega uma família cujo histórico criminal, em sua maioria, está voltado para o crime contra o patrimônio, né? Silvio tem envolvimento com diversos outros crimes em relação a roubo de agências bancárias, muitos deles na modalidade do novo cangaço. O novo cangaço tem se tornado comum em cidades pequenas do país, quando os bandidos tomam a cidade, fechando a entrada e a saída com homens fortemente armados, inclusive com fuzis, para impedir que a polícia chegue e impeça a atuação criminosa. A prisão de Silvio de Araújo, o Cabelo de Bruxa, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Jonas Simas, impediu que essa modalidade de crime se instalasse aqui no Amazonas. Esses indivíduos que utilizam essa forma de novo cangaço, roubos violentos na parte centro-oeste do país, de eles estarem trazendo essa modalidade para o Amazonas. Então, rapidamente, quando chegaram as informações, a gente se mobilizou, nós nos mobilizamos para evitar qualquer tentativa de inserção dessa modalidade de crime nessa cidade, na cidade de Manaus, que até então a gente não tem essa modalidade aqui, o novo cangaço, né? A maior preocupação no momento era no sentido de ele estar aqui envolvido com facções criminosas locais, tentando implantar o novo cangaço no Amazonas. Ainda conforme o delegado da Polícia Federal, a vida de crimes de Silvio César Araújo, o Cabelo de Bruxas, é extensa e vem desde 2003. Em 20 anos de crimes, ele liderou bandidos em assaltos a banco em várias cidades brasileiras. Em 2018, o Cabelo de Bruxa foi preso em Rondônia. Na ocasião, ele estava foragido da Penitenciária Central do Mato Grosso desde 2012, quando em uma ação ousada, os comparsas dele explodiram o muro da penitenciária, promovendo diversas fugas. A Justiça do Amazonas converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para que seja garantido o cumprimento da pena de Cabelo de Bruxa pela Justiça do Mato Grosso. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 24 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, vamos voltar a falar do lançamento do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Inclusive, quem esteve na solenidade foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, hein? Quem sabe bem aí do assunto é o nosso correspondente que está lá em Brasília, Carlos Eduardo Marques. Cadu, olha só, boa noite. Wilson Lima, o governador, tá colando no Lula, né? Tá se aproximando, devagarzinho ele tá chegando ali, não é isso? Como é que tá aí o nosso
Querido governador aí em Brasília com Lula. Boa noite, Cadu. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, amigos do programa 18 horas. Carlão, o governador Wilson Lima fez muito bem ao comparecer do lançamento do PAC no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Diferente dos outros governadores que apoiaram Jair Bolsonaro nas eleições, que permaneceram no bolsonarismo pós-eleições e que não compareceram no evento de hoje, lá no Rio de Janeiro, o Wilson Lima fez diferente, né? Ele se fez presente nesse evento. Isso é uma mensagem de que ele está ou estaria se deslocando da ala bolsonarista e passando para a base do presidente Lula. Devagar, mas está, né? Mas por enquanto foi só. Ele compareceu, ele prestigiou, mas não fez nenhuma selfie com o presidente Lula, ao contrário dos outros governadores. Ele não gravou nenhum vídeo de agradecimento, né? Enfim, ele foi bem solene, né? Ele só disse que o PAC vai ser muito bom para o Amazonas, que vai trazer muitas obras, o valor que o Amazonas vai ser contemplado nesse grande projeto, né? E o Wilson Lima manteve essa postura, né? Mas um pouco distante, digitalmente distante, né? Digamos assim, ele foi mais solene nas redes sociais. Mas a gente está vendo que ele está optando pelo pragmatismo político, né? Até porque Lula, Cid e Carlão, Lula ele lançou meio que prematuramente o PAC justamente para trazer os governadores para perto dele. Vocês sabem que esse PAC, vamos analisar aqui, o que ele está fazendo tudo nesse primeiro semestre, segundo semestre, já perceberam? Ele está jogando todas as cartas na mesa. Esse PAC é um mega projeto, né? Vai movimentar em torno de R$1 trilhão. Se ele estivesse no momento mais calmo da política, ele lançaria o PAC no segundo ano de governo, seria o mais certo. Agora, ele está jogando tudo, está fazendo reforma ministerial, está fazendo vários programas, aí uma agenda positiva, e agora vem o PAC, que é esse grande programa. Por quê? Porque ele não tem os governadores com ele, todos os governadores. Então esse PAC ele vem para trazer os governadores, quem quiser que venha. E o custo disso aí, se o Wilson Lima ficar distante como ele estava até então, ele corre o risco de ficar sozinho. Então, o Wilson Lima fez certo, jogou estrategicamente, sabe que esse projeto é muito importante e que se ele não colar com o presidente Lula agora, é possível que o barco passe e ele fique sozinho. Tá aí esse jogo político aí que estamos de olho. Cid Carlão. Pois Cadu, agora é cobrar, né, para que todos esses investimentos sejam realmente realizados. Não pode ser como nos PACs anteriores, que muita obra ficou só no papel. E hoje... a gente falou sobre isso ontem, né? Pois é. Então, hoje a Polícia Federal realizou uma operação que investiga a venda ilegal de presentes que foram dados por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro. O que já foi divulgado dessa operação, Cadu? Cid, essa operação da Polícia Federal foi batizada de Lucas 12-2, que investiga aí um grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria vendido joias, esculturas, relógios e outros objetos de grande valor comercial que haviam sido dados de presente por autoridades ao governo brasileiro na gestão de Jair Bolsonaro. Agora é interessante o nome dessa operação, né, o Cid, é o Lucas 12-2, que faz uma alusão aí ao versículo bíblico, né, que diz que nada permanece escondido para sempre que não seja revelado ou oculto que não venha a ser conhecido. Na verdade é uma ironia, né, o nome dessa operação, porque Bolsonaro usava esse versículo muitas vezes em seus discursos, inclusive aquele outro versículo que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então o nome dessa operação foi, na verdade, uma ironia, né, porque o Bolsonaro ele fazia tudo isso nesses bastidores, né, ele ganhava muitos presentes nas suas viagens internacionais e em vez de colocar no acervo da presidência da República esses presentes, ele trazia para o seu acervo pessoal e assim ele dava encaminhamento para a venda, né? Então, nessa operação foi preso já está incriminado aí o Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Está preso também o pai do Mauro Cid, que também tem o mesmo nome, o que no caso é o general Mauro Cid, e também o ex-ajudante de ordens Osmar Crivellati e o advogado
Frederico Assef, aquele louco lá que sempre aparece fazendo uma loucura, menos advogar. E essa operação incrimina mais ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid, porque a Polícia Federal agora está aprofundando ainda mais as informações que apurou e já tem provas de que Bolsonaro teria determinado que esses objetos de valor que estavam no acervo da presidência fossem encaminhados para o acervo dele, o acervo privado. E assim, como eu disse, dá encaminhamento a esse processo de vendas. E segundo a Polícia Federal, esse grupo teria faturado mais de R$1 milhão com a venda desses objetos. Então a pré-conclusão que se tira é que Bolsonaro está envolvido, sabia do esquema, estava movimentando e dava ordens para que esse grupo começasse a vender esses objetos de forma clandestina no mercado internacional. Isso daí coloca Bolsonaro numa situação muito difícil. A gente ainda vai avaliar os impactos políticos, né? Porque a gente sabe que Jair Bolsonaro é meio que o abre-alas, né? O porta-bandeira, digamos assim, do PL, do Partido Liberal, que pretende aí arrebanhar milhares de prefeitos, né, criar uma legião política em todo o Brasil para as eleições municipais do ano que vem. Jair Bolsonaro seria esse trampolim, esse garoto propaganda. Agora, diante de tantos escândalos, agora que está inelegível, agora vem mais esse escândalo que é muito pesado, não se sabe se ele ainda é o garoto propaganda, ainda será o garoto propaganda desse processo político. Quem vai dizer isso daí é o Valdemar da Costa Neto, que é muito sábio nesse processo, que ele está vendo o que pode ser, o que o partido vai perder e o que o partido pode ainda ganhar, se possível, nesse processo, se é que ganha alguma coisa. Mas Jair Bolsonaro está num momento muito difícil e pode pular para o processo criminal, e já tem gente dizendo que ele pode, inclusive, até ser preso futuramente. Mas isso daí a gente também tem que acompanhar. Cid Carlão. Olha só, Cadu, aquele julgamento do STF sobre a descriminalização das drogas ainda está dando o que falar, inclusive. Um grupo de deputados apresentou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que pode, inclusive, invalidar a decisão da Suprema Corte. O que está acontecendo aí com essa descriminalização aí, com essa situação aí com relação às drogas, Cadu? Olha, Carlão, essa informação a gente está dando meio que em primeira mão, sabe? Porque eu achei por acaso esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição. Eu estava correndo atrás de informações, como é que estava a produtividade dos nossos parlamentares, e encontrei essa PEC. Essa PEC número 39, ela tem a coautoria de vários parlamentares, inclusive 5 dos nossos parlamentares: Silas Câmara, Sidney Leite, Amon Mandel, Capitão Alberto Neto e Fausto Júnior. O que diz essa PEC? Ela quer alterar os princípios básicos da nossa Constituição, incluindo a erradicação do tráfico de drogas, a produção, a posse, o porte e o consumo de drogas ilícitas entre os princípios básicos da nossa Constituição. Quem estuda a Constituição, que está nos ouvindo nesse momento, sabe que o artigo 3º da Constituição, que fala dos nossos princípios e fundamentos, é a base, é a espinha dorsal da nossa Constituição. É quase uma cláusula pétrea. Então não dá para mexer. Então um grupo de parlamentares insatisfeito com o que está acontecendo no STF, que está julgando aí o caso da descriminalização das drogas para o consumo próprio, os parlamentares entendem que o STF estaria invadindo uma competência do Poder Legislativo, estaria legislando no lugar da Câmara dos Deputados e do Senado. Então qual foi a reação desses parlamentares? Porque não pode entrar com PDL, não pode, para assustar o julgamento, isso não existe. O que existe é entrar com uma PEC para tentar antecipar um movimento do STF. Essa que é a questão. Ou seja, incluir a erradicação do tráfico, o tráfico, produção, posse, consumo de drogas na Constituição. Ou seja, se essa lei for aprovada, se essa emenda à Constituição for aprovada, vai invalidar qualquer decisão do STF. Essa que é a jogada. Então eu conversei com o deputado Amon Mandel, ele mandou uma mensagem para a gente explicando o que ele quis dizer com essa PEC, por que ele assinou, ele subscreveu, é agora coautor dessa proposta. Vamos tentar entender um pouco mais com ele, vamos ouvir.
não vejo a PEC como uma reação necessariamente do Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário. Na verdade, eu a vejo como uma reafirmação daquilo que já deveria ser cumprido por todos os poderes: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O Código Penal e o Código do Processo Penal estabelecem, e a Constituição Federal, que não existe crime sem lei que o defina anteriormente. Então não faz sentido nós criminalizarmos algo mediante uma decisão judicial sem que haja antes disso uma lei definindo isso de forma expressa. E não estou aqui me manifestando contra necessariamente a pauta daquilo que já pode ter sido criminalizado mediante as decisões. Na verdade, eu acho sim que nós devemos proteger as minorias de qualquer tipo de preconceito, devemos proteger o direito à vida, os direitos humanos, enfim, mas isso deve ser feito da maneira correta do ponto de vista legal, pois não fazer isso seguindo o procedimento e abrir essa brecha aí para criminalização ou descriminalização mediante decisões judiciais pode abrir uma margem aí para daqui a 5, 10 anos não se sabe o que pode sair de uma decisão judicial. A gente pode flexibilizar ali direitos e proteções que não devem ser flexibilizados. A Constituição Federal precisa ser cumprida, sobretudo quando a gente fala ali do órgão, do poder que deveria ser o seu guardião, que é o Supremo Tribunal Federal. 18 horas. Bem, ouvimos aí o deputado federal Amon Mandel, que ele não é contra a pauta, mas há de se ter muito cuidado, não é isso, Cadu? Para finalizar. Que polêmica essa pauta, né? É muito polêmica essa pauta, né, o Carlão e Cid, porque descriminalizar o consumo de drogas, seja a maconha, né, ou todas as drogas, o que está sendo julgado, de qualquer forma, você criar descriminalizar sem alterar a legislação, isso daí é muito prematuro, é uma forma incorreta, né? Pode gerar mais problemas do que soluções, da mesma forma como essa PEC, a gente não sabe o que ela pode gerar, ela pode resultar. Eu também conversei com o deputado Sidney Leite, ele disse que é uma reação, é melhor, ele é contra, né, o que está acontecendo com o STF legislando aí no lugar do Poder Legislativo, então essa PEC é uma oportunidade, segundo ele, para provocar o próprio STF, porque é melhor jogar essa PEC com o que tem aqui, com esse texto que está aqui, mesmo que há um indício de que possa ser inconstitucional, porque quando se mexe no princípio fundamental, mexe com uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mexido por meio de PEC, então é possível que não passe. Ainda assim, entrar com esse processo, com esse projeto, com essa proposta para tramitar é uma provocação para mostrar que o Poder Legislativo está atento e é contra o que o STF está fazendo. Vamos acompanhar também essa história. Valeu. Carlão e Cid. Até segunda. Gente, deixa eu só... Acabei de receber uma informação, só para complementar a parte da operação Lucas 12.2, saiu uma informação urgente agora, de que a Polícia Federal ela já pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro no âmbito dessa operação, e que o pedido foi feito ao STF. E é possível que essa decisão do ministro, provavelmente Alexandre de Moraes, saia nas próximas horas. Volto com vocês. Cid, Carlão. Valeu, Cadu. Até segunda. Boa noite. Abraços. Abraço. 18 horas. Olha só, a explosão de uma botija de gás dentro do porão do navio Itapuranga 3, atracado no porto de Manaus. O Rodway deixou uma pessoa morta agora à tarde, Cid. E de acordo com a assessoria do porto de Manaus, os trabalhadores estavam lavando o tanque do barco durante um trabalho de rotina quando houve uma explosão no porão por volta das 2 da tarde. 3 pessoas estavam no local, 2 ficaram feridas e uma vítima fatal. Ao todo, 8 pessoas saíram feridas desse acidente. Olha, 3 veículos do Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para a ocorrência. Além das vítimas confirmadas, outras também foram socorridas pelo SAMU ainda no lugar. 6h39, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas, hein? Desmatamento na Amazônia teve queda histórica de 66% em julho. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix.
Olha lá, pelo WhatsApp tivemos a participação aí, né, da Yara Damasceno do São José 1, mandando mensagem elogiando o programa e aproveitando para criticar o trânsito na cidade, que está cada dia mais travado, e nesse calor tudo fica ainda mais estressante. Cid Soares. Carlos Brandão do Dom Pedro lamenta o fato da BR-319 ficar de fora do novo PAC. Acompanho o seu sentimento, querido. Ele diz que estrada só existe na época de campanha, quando todos prometem fazer a obra, mas depois de eleito esquecem da BR completamente. Concordo também. É isso aí, mande você também sua mensagem para o WhatsApp 994887592 e participe com a gente do 18 horas. Mix. Olha só, hein? Chegou a hora de conferir aí a previsão do tempo e temperatura para esse final de semana aí com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Muito bem, olha, para sábado nós temos o seguinte: 24 graus de temperatura mínima e 32 na máxima, com possibilidade de chuva, chance de 90%, então é muito provável que vai chover amanhã. A umidade relativa do ar atinge um pico de 96%, vai ficar com mínima de 47%. E já no domingo, temperatura mínima de 24, vai amenizar um pouco a alta de 31%, possibilidade de chuva de 67%, já uma possibilidade menor. De manhã nós teremos sol com nuvens, à tarde e à noite, aquele período um pouco mais nublado, aí com as possibilidades de chuva, né? É isso que temos para o fim de semana, Carlão. Olha só, o Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no Porto de Manaus em 25 metros e 99 centímetros acima do nível do mar. A vazante do Rio Negro este ano já é maior que a do ano passado. Nesse período, em 2022, o Rio Negro estava a 1,90 centímetros mais cheio que agora, o que indica que teremos uma seca rigorosa e preocupante este ano, hein, Cid? O recorde da vazante foi em 2010, quando 37 dos municípios decretaram situação de emergência e um decretou calamidade pública. Mais de 66 mil famílias foram afetadas pelo isolamento da estiagem no estado em 2010. Olha só, hein? O primeiro simpósio A Juricaba de Liberdade na Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas, terminou em confusão. Um aluno de mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia foi detido por policiais federais. Houve gritaria e agressões, com participação de servidores da instituição. Vamos conferir mais informações, detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O primeiro simpósio A Juricaba de Liberdade na Amazônia, na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, terminou em confusão. Um aluno de mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia foi detido por policiais federais. Houve gritaria e agressão com participação dos servidores da instituição. O estudante é do programa de pós-graduação em Educação da universidade. Ele também é membro do Conselho Universitário. O jovem foi identificado como Christopher da Rocha. Ele se pronunciou ao lado do reitor da instituição, Silvio Puga, na noite desta quinta-feira, após ser presos por agentes da Polícia Federal durante o protesto no campus da universidade. E hoje, numa manifestação que a gente estava fazendo pacífica contra um sonista que foi palestrado da universidade, eu fui detido, preso pela Polícia Federal, colocado dentro de um camburão, e logo em seguida a gente foi trazido, vim pra cá, né, na Superintendência da Polícia Federal, para fazer os procedimentos, né, e estou saindo agora. O acadêmico explicou que teve o acompanhamento do reitor e apoio de movimentos estudantis. O reitor da universidade está aqui, outros professores de movimento estudantil, que veio se solidarizar, mas também a gente buscar resolver isso, até porque a gente não estava fazendo nada de errado, estávamos todos amparados perante a lei, né, e constitucionalmente não é proibido fazer manifestação. Então, isso foi uma questão muito ruim, muito errada que aconteceu da Polícia Federal nos prender estudantes dentro do campus universitário, né? E aí a gente segue aí na luta para que a democracia seja respeitada dentro do campus universitário em toda a sociedade. O jovem explicou que ele e um grupo de estudantes protestavam contra a participação do cientista político André Lajarte no primeiro simpósio A Juricaba de Liberdade na Amazônia, que acontecia dentro da UFAM, quando foram abordados por agentes da Polícia
Polícia Federal. O estudante diz que Lajarte é defensor do regime apartheid e Christopher é graduado em História e presidente da União da Juventude Socialista. O reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga, foi acionado por funcionários da universidade e chegou ao local no momento da prisão. A Polícia Federal informou em nota que atendeu à solicitação da reitoria da UFAM para proporcionar segurança durante o simpósio. Segundo a Polícia Federal, a reitoria enviou um ofício em que pedia reforço na segurança. A PF informou ainda que a solicitação foi atendida visando garantir a ordem e a segurança dos palestrantes, assim como a dos alunos, professores e convidados a participarem do evento. O professor de História e o aluno do mestrado, Christopher Rocha, segundo a Polícia Federal, foram encaminhados à Superintendência Regional para prestar esclarecimentos sobre o eventual crime de desacato e foi liberado logo em seguida. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Olha que legal, hein? A cantora e compositora Tatá Jatobá promete clarear o luar de Huaycurapá amanhã, 12 de agosto, em uma grande homenagem à cantora Clara Nunes, com participação especial de Simone Ávila e pré-show de Serginho Queiroz. Demais, hein, Cid? Pois é, e ela, Tatá Jatobá, já está aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre esse show. Tudo bem, então, como é que você preparou para esse show em homenagem a Clara Nunes? Teremos o Mar Serenô, Morena de Angola e outros sucessos. Boa noite, Boa. Teremos tudo isso. Teremos, assim, os grandes sucessos que marcaram a carreira da Clara, né? Sim. E teremos algumas outras canções também que... Força da Natureza. Também, teremos todas essas. Eu sou fã, incondicional. Que bom, então amanhã vai estar lá, né? Vou tentar, né? Porque eu tô aqui meio... Vai melhorar, vai clarear. Eita, olha só, vamos então ao serviço pra gente já fazer, né, o nosso trabalho. Quem quiser ir ao show, como faz para adquirir, para comprar os ingressos e valores, o que você quiser falar com relação a esse evento de amanhã. Tá bom. Os ingressos estão à venda no Simpla, né? Você entra lá no Simpla e digita Claridade, que vai aparecer o evento. A mesa tá R$150. O ingresso individual tá 50. Sim. E na hora vai estar vendendo lá também. Sim. Tá. Agora, você iniciou a sua carreira musical cantando blues e jazz, mas hoje o seu trabalho está voltado ao samba, inclusive essa homenagem a Clara Nunes, que é uma das maiores sambistas do Brasil. Essa mudança de chave aí, tem um motivo? Não tem um motivo, assim, acho que a gente vai se descobrindo, né, conforme vai passando o tempo, a gente vai se vendo de uma forma, e aí eu acho que eu me encontrei aí no samba, na música brasileira. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta que está meio que fora de roteiro aqui, mas a Clara Nunes fazia muita parceria. Sim. Né? João Nogueira, essa turma toda. Sim. Você pretende colocar alguma parceria também junto na tua apresentação? Vai ter meu amigo Antônio Bahia. A Simone Ávila teve um probleminha, não vai mais poder ir. E o Queiroz, Serginho? Serginho vai abrir a noite lá pra gente, vai estar lá Serginho, também. Um abraço, Serginho. Sim, maravilhoso. E agora uma pergunta de novo aqui, Carlos, desculpa interromper. Por que Clara Nunes? Então, por que Clara Nunes, né? Eu conheci Clara Nunes através da minha avó, né, que era a cantora favorita dela. Então um dia ela virou pra mim e falou: minha filha, você nunca vai cantar Clara Nunes? E aí eu prometi a ela que cantaria. Infelizmente ela partiu antes de ver, mas deve estar vendo lá do céu que eu tô fazendo. Não tenho dúvida, né? A extensão vocal, tudo naquela mulher era admirável. Era maravilhoso. Legal, Tata, o show começa às 8 da noite lá no Huaycurapá, ali na Avenida Rio Madeira 452, Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. É imperdível. Suas considerações finais, linda. Queria convidar todo mundo, quem puder ir lá. A gente fez um show bem bonito, bem pra cima, bem alegre pra comemorar, né? Se ela tivesse viva, faria amanhã 81 anos. Então acho justa a homenagem. Perfeito. Com certeza. Valeu, obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Boa noite. Super show pra você, viu? Obrigada. Valeu, até amanhã. Até. Agora são 6h48. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Chegou aí a hora de conferirmos os bastidores da política amazonense. Nós estamos com Cíntia Blink. Então, Cíntia, qual foi o partido que teve as contas reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral? Conta pra gente, Cíntia Blink.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Pois é, as contas do PSB foram reprovadas. Foi visto ali no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que as contas do Partido Socialista Brasileiro, PSB, partido de Serafim Correia, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Manaus, também do filho dele, vereador Marcelo Serafim, foi reprovada por unanimidade dentro do TRE por conta do exercício, da prestação de contas do exercício de 2018. Com isso, o PSB vai ter que devolver quase R$50 mil para o Tesouro Nacional. O juiz Vitor André Liuzzi Gomes, ele viu que a prestação de contas apresentou irregularidades por causa da saída de cheques sem a prestação correspondente da apresentação de documentos que comprovassem as despesas que foram pagas com fundo partidário. E a gente conversou com o ex-deputado Serafim Correia, que é o atual presidente do PSB, para saber o que vai acontecer a partir de agora, como é que o partido se posiciona. Mas ele falou que até o momento não foi notificado. Então a gente vai continuar acompanhando para saber aí os próximos passos dessa situação. Perfeito. Blink, e em Manaquiri vão gastar dinheiro da Secretaria de Educação para pagar artistas que vão se apresentar na cidade. Que história é essa? Conta pra gente aí. Pois é, o prefeito de Manaquiri, o Jair Souto, ele contratou artistas sem licitação para fazer uma apresentação na cidade que começa hoje, na sexta-feira, e termina amanhã no sábado. Então são 2 dias aí de apresentação, foram gastos quase R$100 mil. Tá no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios. Os artistas vão se apresentar agora, na sexta-feira e no sábado. Eles foram contratados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Na documentação fala que virá o cantor Davi Sazer. Ele é um nome conhecido aí no mundo gospel, ele até vai se apresentar na Marcha para Jesus de 2023. Essa contratação custou ali R$85 mil aos cofres públicos de Manaquiri. Outra contratação foi por meio da empresa de Moisés Ferreira da Silva, que vai ter um outro show na zona rural de Manaquiri, esse no valor de R$15 mil mais ou menos. Uma curiosidade dessa empresa, que está no nome aí de Moisés Ferreira da Silva, é que ela tem como atividade econômica principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, um mini mercado, mercearias e armazém. Olha, Blink, o lançamento do pacote de obras de verão 2023 pelo prefeito Davi Almeida ganhou ares de pré-campanha, isso mesmo, Blink? Asfalta Manaus já existe, mas ela é assinada tanto pelo governo do Amazonas quanto pela prefeitura. Agora, esse Obra de Verão 2023, que tem uma pegada parecida, tem só o nome da prefeitura. Aí a promessa é dar celeridade para as obras de infraestrutura da capital do Amazonas, né? Fala-se que não é só mexer no asfalto, é também, mas vai ter outras obras, como intensificar grandes obras na cidade, avançar com viadutos, avançar com becos e pontes e tudo mais. Mas também o principal ponto é melhorar as condições das vias da cidade, das ruas, para não ficar esburacado. Então, primeiro ponto de isso ter ali um ar eleitoreiro é o fato de ter um programa separado do governo. Não é mais o Asfalta Manaus, é o Obras de Verão, que é só da prefeitura. Outro ponto importante é a presença de políticos lá, em especial de vereadores. Lá tinha vereadores, parlamentares, enfim, que são do núcleo duro de Davi Almeida, né, professor Samuel, que nunca deixou ele e tudo mais, mas também tinha, por exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o vereador Caio André, que não foi o escolhido por Davi Almeida, não foi quem Davi Almeida apoiou na última eleição para presidente da Câmara Municipal de Manaus. Então é interessante a gente ver o grupo político acontecendo, uma aproximação acontecendo, e esse projeto acaba ganhando, pelo menos nos bastidores, tendo esse ar mais eleitoreiro por conta desse tipo de elemento. Talvez a gente veja mais iniciativas da Prefeitura de Manaus nesse sentido, porque a eleição está se aproximando. Legal, Cíntia Blink, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Blink. Valeu, Blink, até segunda. Segunda tem mais aí os bastidores da notícia com ela, Cíntia Blink. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos saber aí mais sobre o esporte. Tem Flamengo hoje, Cid, ou não tem? Flamengo? Tem, né? A notícia não sou muito boa, não. Mas vamos lá, né? Eu vou começar aqui com o Amazonas. A Federação Amazonense de Futebol, a FAF,
divulgou a data da final da Série B do Campeonato Amazonense. O duelo único entre São Raimundo e Unidos da Alvorada vai rolar aí na próxima terça-feira, 3h30 da tarde, no estádio Carlos Amit. Em caso de empate, decisão será nos pênaltis. O São Bernardo e o Amazonas se enfrentam amanhã a partir das 3 da tarde no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Amazonas é vice-líder, né? Chega para esse confronto após empatar com a Aparecidense em 0-0. A equipe soma 29 pontos na segunda colocação e vem de 3 jogos sem derrota. E o Manaus vai enfrentar o Remo no próximo domingo. Mudou o estádio, né? Era na Arena da Amazônia, mas foi para Colina, às 3 da tarde, pela 17ª rodada da Série C. Ciente do duelo decisivo para se distanciar da zona de rebaixamento, o grupo sabe que o confronto contra os paraenses será de extrema pressão, principalmente por conta dessa rivalidade que existe entre os nossos estados, né? E no Defensores del Chaco, Olímpia e Flamengo fizeram um jogo bem truncado. O Olímpia fez pressão inicial, mas foi o Flamengo que abriu o placar com Bruno Henrique. No lance de ataque seguinte, Ivan Torres empata o jogo, subindo aí para cabecear no meio da zaga do Flamengo. E o jogo foi empatado para o intervalo. No segundo tempo, o Olímpia fez 2 gols em escanteio. Enfim, eliminou o rubro-negro, né? Por 3-1. Enfim, foi o fim, né? Enfim, foi o fim. Muitos quiseram colocar a derrota na conta aí do Sampaoli, mas apesar da relação fria que ele mantém com o elenco e do desempenho bem abaixo do esperado, né? A posição de momento da diretoria é manter o técnico dentro do comando do futebol. Há quem diga que os métodos adotados pelo argentino durante as atividades são os melhores desde a saída de Jorge Jesus em 2020. Existe, aliás, quem considere o treinamento de Sampaoli até superior aos de Jesus. Para encerrar, nos últimos meses aí vem rolando rumores, né, de uma possível luta entre Elon Musk, que é o dono do Twitter, Tesla e SpaceX, contra Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp. Com os rumores ficando mais quentes, o presidente do UFC, Dana White, está tentando fazer essa luta rolar mesmo em uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é o Coliseu de Roma, na Itália. Vem sendo discutido aí como possível palco do duelo. Era o que tínhamos para hoje. Beleza, Cid Soares, então quer dizer que Flamengo não deu certo, né? Não deu. Mas tudo bem. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. Indicadores desta sexta-feira. O dólar fechou em alta de 0,44%, cotado a R$ 4,90. O euro também fechou o dia em alta de 0,15%, comercializado a R$ 5,36. Já o Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,42%, comercializado a R$ 144.553. O Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,38% aos 117.900 pontos. Mix. Muito bem, agora às 6h57 partimos direto para o nosso editorial, 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. A vazante dos rios no Amazonas não será uma das maiores este ano, mas não deixa de ser preocupante. Em Manaus, o Rio Negro já está abaixo da cota do mesmo período do ano passado. Os maiores rios do estado já estão com cotas bastante baixas. Ainda dá tempo das autoridades tomarem providências para que não se repitam os problemas de todos os anos. As medidas para evitar desabastecimento devem ser tomadas com antecedência. Nunca é demais destacar que a natureza é sim poderosa e que o ser humano deve conviver bem com ela. Os rios da Amazônia sobem e descem todos os anos, de 6 em 6 meses. E as autoridades não têm motivo nem desculpas para dizer que tomaram susto com um fenômeno que é natural e se repete há milênios. Agora são 6 horas e 59 minutos. 18 horas. Finalizando mais uma edição do 18 horas, hein, Cid? Pois é, Carlão, estaremos de volta na segunda-feira. Desejamos a você um excelente fim de semana, que
tudo dê certo, né? Os nossos propósitos sejam atingidos. Até segunda. Valeu, continue bem, continue em 100,7. Você está no melhor Mix do Brasil e conferiu os destaques do dia, os destaques de hoje. Um bom final de semana para você, sempre na sintonia certa. E a gente volta com você segunda-feira aqui no melhor Mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas.